73 metros equivale a um campo de futebol. Estamos falando da esfinge. Meus queridos, você sabia que esse é o tamanho da esfinge? A esfinge de Gizé, que está localizada no Egito. 73 metros, o tamanho de um campo de futebol oficial. O tamanho da esfinge é muito grande. Por que esse tamanho todo? Meus queridos, esse é o assunto da aula de hoje. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Escola das Emoções. Eu sou Sabrina Sabel e nós vamos conversar hoje sobre a mística da esfinge, a mística das pirâmides e o que isso tem a ver com o curso de mediunidade, que é o curso que está em promoção, que eu vou falar um pouquinho dele para vocês, porque eu tenho certeza que você não vai querer perder o desconto de 50%. Sim, meus queridos, esse curso está saindo de R$400 por R$200 e são poucas vagas, porque a pessoa faz o curso e tem um atendimento comigo. Então, se eu fosse você, não perdia tempo e já se matriculava. As aulas são liberadas automaticamente e imediatamente assim que você faz o pagamento. São 8 horas de aula, as aulas já estão todas gravadas, tá? E é imediatamente que vai ser liberado no seu e-mail. Depois é só você entrar em contato comigo e agendar a sua consulta. Nós vamos jogar as cartas, vamos avaliar como é que anda as suas questões, as suas maiores dificuldades. Eu vou te orientar dentro do seu processo de desenvolvimento mediúnico. Correto? Correto? Entendendo que a principal mediunidade que a gente vai desenvolver nesse curso é a intuição. É a mais difícil, a mais pura, a mais refinada e a mais difícil de ser linkada. E essa aula de hoje, falando da esfinge, tem tudo a ver com esse curso de mediunidade e eu vou provar para vocês. Antes da gente ir para as informações que eu quero trazer, as informações canalizadas, eu quero compartilhar com você. Se você não sabe, olha só, ela tem o tamanho de um campo de futebol, 73 metros do início das garras traseiras até a ponta das patas dianteiras. A altura da base até o topo da cabeça equivale a um prédio de 6 andares. 6 andares. Imagina aí um prédio que você conhece que tem 6 andares. A altura da cabeça é 20 metros, tá? Só a cabeça dela tem 5 metros de altura e 4 metros de largura. Devido à erosão, existe uma diferença de densidade das camadas de calcário do platô. O corpo da esfinge, que foi feito em uma rocha mais maciça e desgastada, acabou sofrendo muito mais com a ação do vento e das areias do que a cabeça, que foi esculpida em uma camada de rocha consideravelmente mais dura e resistente. É por isso que a cabeça parece muito mais preservada e proporcionalmente menor hoje em dia, tá? Então, só para passar para vocês algumas curiosidades. Ela está localizada no Planalto de Gizé, na margem ocidental do rio Nilo, que fica aproximadamente a 500 quilômetros do centro de Cairo. Ela fica situada logo à frente, ligeiramente ao sul da grande pirâmide de Quéops, atuando como uma verdadeira guardiã de todo o complexo funerário, tá? Eu não sei se vocês sabem que ela foi descoberta a primeira vez por Tutemés IV, que adormeceu à sombra da cabeça da esfinge que estava soterrada até o pescoço. Em um sonho, a própria esfinge lhe prometeu o trono do Egito que se retirasse a areia que a sufocava, e ele cumpriu essa promessa e então ele se tornou faraó. Então, assim, existe esse registro que se chama a famosa Estela do Sonho, que tem uma placa de granito instalada entre as garras do monumento que permanece lá até hoje, e isso aconteceu em 1400 a.C., tá? Depois, ela de novo foi soterrada pelas as areias do deserto, né? E ela foi de novo
né, houve uma nova tentativa de escavar em 1817 pelo capitão italiano Giovanni Battista. E depois, de novo, mas depois de novo ela foi ela foi soterrada e foi só em 1925 e 1936 que o arqueólogo francês Émile conseguiu liderar uma maciça operação de engenharia e escavação para remover as toneladas de areia acumuladas pelos séculos e aí liberar as patas e as garras, porque é muita gente, vocês têm noção? É muita gente. É muita areia, é muita coisa, né? Porque é muito grande, né? O tamanho da esfinge e a situação ali no deserto. Tá, então nós descobrimos que a esfinge, com esse teste de carbono e tudo mais, há registros que, como ela foi feita com a própria rocha que ali estava, com a rocha não tem material orgânico para fazer esse teste do carbono. Mas entre algumas ligações ali, eles perceberam alguns tipos de materiais que eles datam a aproximadamente 4.000 anos. Entendendo que esse monumento desse tamanho, ele, assim como as pirâmides, ele foi construído junto com as pirâmides, né? Ele foi construído perto dessas datas das pirâmides. Acontece que até hoje os historiadores não conseguem ter uma precisão de como as pirâmides foram construídas, muito menos a esfinge. Muito menos a esfinge. Você sabe que esse faraó que descobriu ela, né? Ele fez uma reforma, mas a sua origem, ela tem essa origem aí que se mistura à origem das pirâmides. E a gente sabe, eu já trouxe aqui outras informações a respeito disso para vocês, que as pirâmides, elas eram muito comuns na época da Atlântida. E a gente já sabe que os povos ali do Egito, eles eram descendentes da Atlântida. E existe já essa história, sim, que as pirâmides foram construídas com a energia vril, com a manipulação da energia vril. E como que isso se deu? Eu já fiz outros vídeos aqui no canal. Isso se deu com essas 600 pessoas que foram preparadas para saírem da Atlântida depois que na verdade, antes da Atlântida submergir, que veio, né, e se esparramou pelo mundo todo, que se transformou nos povos egípcios, que se transformou nos povos maias, que se transformou nos povos incas, enfim, foi gente para todo lado do mundo, do globo, do planeta. Por isso que tem esparramado aí por vários lugares esse mesmo tipo de construção. Quem construiu? Foram homens carregando pedras? Não, não foram. É a tecnologia de manipulação energética que os povos da antiga Atlântida ainda dominavam parte dessa tecnologia. Então, todas essas pirâmides, elas foram construídas assim. E a esfinge também. Só que a esfinge, ela tem um marco especial. Por quê? Primeiro vamos falar da pirâmide. O que a pirâmide representava para os povos atlantes? A pirâmide representava simplesmente a canalização da energia. Então, através das pirâmides que se canalizava a energia. A energia de onde? Do grande sol central. A energia era canalizada ali e ali aquela energia era distribuída. Então, quando a pessoa precisava se energizar, quando a pessoa precisava se curar, quando a pessoa precisava buscar todo um trabalho de rejuvenescimento, de conexão com as esferas de outros planos, de outros planetas, era dentro das pirâmides. As pirâmides eram locais sagrados.
de conexão profunda com outras esferas. Os povos atlantes, eles carregavam um grande dote, que era o acesso e o refinamento do seu ser humano, que é exatamente isso que a esfinge vem trazer. Então, a esfinge, ela carrega um grande desejo de mostrar para as pessoas o que era necessário para retornar, para sintonizar novamente com aquela frequência de luz, com aquela frequência de alinhamento sagrado, de alinhamento da sua consciência. Então a esfinge, ela carrega o segredo que todos nós que queremos evoluir enquanto ser humano, enquanto espírito encarnado, precisamos se movimentar, que é entender que somos seres humanos que viemos e temos uma energia animalesca dentro de nós, que é o corpo do leão, mas que quem domina é a consciência, é a mente, são os chakras superiores. Quando os atlantes vieram para os povos primitivos, eles se depararam com seres que tinham o mesmo formato que o deles, em alguns momentos mais embrutecidos, algumas pessoas mais embrutecidas naquela época, mas o mesmo, aparentemente, ou muito similar, o corpo físico que eles tinham, porém, o seu comportamento ainda como o de animal, ainda com a energia mais animalesca, instintiva, embrutecida, de raiva, de desespero, de gula, de competição. Energia mesma que foi responsável por concluir a destruição da Atlântida, que eram aqueles sentimentos de poder que os capelinos vindos, né, os seres vindos de Capela, ainda detinham, que foi responsável por sua queda. Então a esfinge, ela carrega um símbolo, um gigantesco símbolo de desespero, para que a população entenda que para que venha novamente a Era de Ouro, ou seja, para que a gente traga novamente o paraíso para a Terra, o paraíso esse que foi perdido, é necessário o burilar, o refinar das nossas energias, das nossas emoções, de toda a parte embrutecida do nosso comportamento, do comportamento humano. Porque senão nós seremos devorados pelo nosso próprio instinto animal, que é o desejo da competição, o ego desenfreado. Por isso que existe, né, o famoso desafio, decifra-me ou devoro-te, na esfinge. O enigma da esfinge é decifra-me ou devoro-te. Quem vai devorar? O leão que vai devorar a pessoa. Ou seja, a sua própria gula, a sua própria inveja, o seu próprio ódio, a sua própria impaciência, o seu próprio desejo, o seu próprio medo, a sua própria agressividade. Tudo isso vai devorar você. O seu próprio ego te devora. A sua própria inveja te devora.
Te devora porque você vai atrás do que é do outro e o outro vem atrás daquilo que é seu e vocês dois se matam. Quem te devorou foi a outra pessoa? Não, foi o seu próprio instinto de dar o primeiro passo na destruição. Então a esfinge ela carrega o desespero de um povo que sabia o que precisava ser feito e queria materializar de uma maneira grandiosa para aquele povo e para todos os outros que viriam depois. Isso tudo é muito trabalhado dentro do curso de mediunidade. Porque a gente precisa entender onde é que estão as nossas falhas. A gente não consegue olhar para a nossa área animalesca ainda que existe dentro da gente. Se a gente soubesse, a gente não estaria em guerra, como está as famílias se desfacelando, assim como os países, assim como as guerras dentro das redes sociais a gente enxerga. Esse vídeo está indo para uma rede social. E nas redes sociais a gente vê a agressividade, a competição e um querendo ganhar em cima do outro por conta de like, por conta de visualização, porque tem o desejo de ter mais, tem aqui o desejo da posse, porque eu preciso manter o meu status quo, eu preciso manter a minha estrutura financeira. E a consciência, aonde é que fica? A consciência espiritual, porque um ser que tem a consciência espiritual, consegue acessar a energia, materializar tudo aquilo que precisa. Agora, um ser que não tem a consciência precisa dar força. E aí você se iguala a um animal. E você se iguala ao leão, você se iguala ao elefante, você se iguala a uma iguana, seja lá que animal for. Mas se você consegue decifrar a sua própria animalidade, conter, transcender, trazer consciência para os seus atos, o que você faz? Você canaliza a energia. Você se transforma num co-criador. Você está apto a receber a tecnologia Vril novamente? Quantos aí já estão aptos? Quantos aí já têm o dom de magia e está usando a magia para o bem? Porque tem muita gente que usa a mesma magia que foi usada lá na Atlântida para o mal. Para fazer amarrações, para hipnotizar pessoas. Parte dela, porque ela toda não foi. Não temos ainda um nível moral, ético, para receber, senão a gente destrói tudo novamente. Mas você faz parte da turma que quer receber essa energia, que quer receber esse crédito, ou você faz parte de um grupo de pessoas que quer receber para manipular o outro? Que nível de consciência você já acessou? E o que você faria com esse poder? Então, a aula de hoje é para trazer uma reflexão sobre o que esse grandíssimo arquétipo da esfinge representa dentro de você e o quanto você está devorando-te ou quanto você está gastando tempo, dedicação, reflexão, reforma íntima para decifrar-se. Porque nós estamos sendo observados. Cada um de nós. Não tem que ser o que as esferas econômicas, financeiras, dominantes desse país estão, ou de outros países do poder econômico, estão fazendo. Uma pessoa que consegue já trazer essa reflexão já é uma pessoa que vai se movimentar, que daqui a pouco serão duas, que daqui a pouco serão três. Sempre começa com a gente, sempre começa com o nosso esforço. Esse é o legado
dos anjos caídos, que na verdade tiveram que fugir de lá para nos salvar. Se essas 600 pessoas não tivessem saído da Atlântida, tudo teria se perdido. Nós não estaríamos aqui estudando e tentando retomar algo que nos foi tirado. Por isso que muitos sairão, já foi decretado. Muitos sairão. E não duvido que aconteça pequenos cataclismos, como alguns aí vêm falando, para que seja retirado. Eu espero que você que esteja me ouvindo faça parte desse grupo. Eu estou trabalhando para fazer parte desse grupo. E o meu trabalho todo é para fazer parte desse grupo. E o meu trabalho todo é para te ajudar, que você me auxilie, que a gente se ajude. E esse trabalho do curso de mediunidade, ele vem corroborar com isso, porque ele nos auxilia nessa autoobservação, nesse automonitoramento. E é isso, meus queridos. Eu espero que essa aula tenha aberto a mente de vocês um pouquinho mais para o que significa o poder da energia, para o que significa o poder de dominar a nós mesmos, o que significa estar apto a cada vez mais receber dons divinos, a receber cada vez mais um potencial, ou resgatar o potencial que você já tem, que você manifestou outrora em outras vidas. Um grande abraço, fiquem com Deus, peço que curta, deixe um comentário, escreva aí se essas informações fazem sentido para você. E ficamos por aqui, até breve, até tchau, até já.